Fala, jovens, tudo bem? Aqui é o professor Cleiton, novamente voltando com vocês. Hoje a gente vai conversar sobre um assunto muito importante nesse trajeto que nós estamos construindo juntos na história do Brasil. A gente vai conversar hoje sobre um período que é a transição do período colonial para o processo de emancipação política do Brasil. Então, quando a gente fala desse processo de emancipação política, com certeza nós já passamos pelas revoltas nativistas, nós já passamos pelas revoltas emancipacionistas, né? Nós já, no vídeo anterior, inclusive, eu caracterizei cada uma essas diferenças e como o pensamento liberal, como o pensamento iluminista, ele estava envolvido dentro disso. Mas uma particularidade muito importante que a gente vai estudar hoje, dentro do processo de independência, de emancipação política do Brasil, ele está concentrado na questão de uma diferença básica desse processo para o processo dos países vizinhos, né, da América Espanhola. Se você for perceber a América Espanhola quanto o processo de independência, você vai perceber que houve uma fragmentação territorial muito grande, enquanto o Brasil ele conseguiu, quanto colônia portuguesa, manter a sua unidade territorial. Isso é um ponto muito importante a gente perceber e nós começarmos a entender. Mas para a gente poder entender, para a gente começar a perceber isso, a gente tem que saber justamente quem é essa figura aqui do lado, justamente Dom João. A gente vai falar um pouco a respeito de Dom João, nós vamos falar um pouco a respeito desse processo, dos bastidores, né, do processo de independência, tá certo? Nós vamos conversar alguns minutos sobre isso hoje e você vai ficar ligadinho aí com a gente, eu agradeço a sua atenção. Realmente, se você for pegar o processo de independência do Brasil, é importante que você perceba que o processo de independência do Brasil não aconteceu de forma desarticulada com o restante da América, muito pelo contrário, né? A América estava se libertando como um todo, né? Seguindo o exemplo dos Estados Unidos, né? Que foi o primeiro país a se ver livre do domínio europeu, o domínio do antigo regime, né? Quando você, em 1776 se tornou livre, né, da Inglaterra, mas os demais países da América Latina estavam pondo em xeque, em crise, esse sistema colonial. Né? O Brasil também já esboçava esse processo. Se você for perceber, o Brasil já tinha passado pela Conjuração Baiana, o Brasil já tinha passado pela Inconfidência Mineira, que eram processos muito semelhantes aos processos que estavam acontecendo na América Espanhola como um todo, ou seja, regiões descontentes com o poder central, poder metropolitano, eles estavam buscando realmente essa separação. Só que uma coisa vai mudar todo esse trajeto, que é justamente a vinda da família real portuguesa para o Brasil, né? Essa chamada fuga da família real portuguesa, né? A gente vai entender um pouco mais esse trajeto, mas essa fuga da família real portuguesa, ela vai justamente trazer uma peculiaridade, uma idiosincrasia justamente a esse processo de independência do Brasil. Então, todos esses acontecimentos que teve início com a vinda da família real, eles vão culminar lá no 7 de setembro. Isso traz uma coisa importante para a gente, porque a gente, de um modo simplista, acha que a independência do Brasil se resume a uma data. Se resume justamente a você pensar no 7 de setembro. Só que o 7 de setembro, se você for pensar, é uma data simbólica que culmina um processo que já vinha muito distante, né? Que já vinha amadurecendo. Né? Eu comparo bastante ao processo de emancipação política e até os contemporâneos da época comparavam a um processo de maturidade natural. E realmente foi o que aconteceu. Né? O Brasil ele foi se tornando maduro no sentido de ter um pensamento central, ter as elites, ter instituições, e essas instituições não se viam mais ligadas a Portugal. É isso que nós vamos começar a perceber hoje aqui junto com vocês, tá certo? Nós vamos começar a conversar sobre esse período, que é o chamado período joanino. O período joanino vai de 1808 a 1821. Ou seja, foi o período que a família real portuguesa veio para o Brasil. Quando a gente fala família real portuguesa, a gente tem em mente, acha às vezes que é só o quê? O imperador Dom João, o rei Dom João, a mãe dele, né, Dona Maria, talvez a esposa e os filhos. Não, muito pelo contrário. Né? Houve, na realidade, uma fuga deles. Lembrem-se que, para a gente entender esse contexto, a gente tem que entender um pouco do contexto europeu, onde Napoleão ele estava tentando dominar o continente europeu. Especificamente, Napoleão queria dominar a Inglaterra.
e não conseguia, porque Napoleão tinha o melhor exército por terra, né, isso era indiscutível, né, mas faltava-lhe a melhor marinha, e a Inglaterra era uma ilha, né, então ele não conseguia chegar à Inglaterra. Então ele se usou do chamado bloqueio continental. O bloqueio continental ele vai justamente vai entrar nesse ponto, né, dentro desse aspecto que ele vai fazer com que os países não comercializem com a Inglaterra, a fim de que a Inglaterra seja estrangulada economicamente. Só que o problema, né? Portugal, se você for analisar as finanças portuguesas, Portugal devia muito dinheiro à Inglaterra, né? Então, ela vai traçar um acordo com a Inglaterra para o quê? Se você for pensar bem o Brasil dessa época, você vai perceber que o Império Português como um todo, na realidade, você vai perceber uma coisa interessante. O Brasil, ele percentualmente, ele significava muito mais economicamente para o Império Português como um todo que até mesmo Portugal. Ou seja, a Inglaterra também sabia disso, sabia que a riqueza estava no Brasil. Então, o que foi que os ingleses pensaram? Nós temos que tirar a família real e colocá-las no Brasil, né? A gente vai fazer isso, é uma coisa que a gente vai chamar de inversão colonial. Vamos colocá-lo no Brasil porque é no Brasil onde está o nosso interesse. Então vai ver essa fuga, né? Napoleão, quando sabe realmente do plano português, já é tarde demais, porque a família real portuguesa rompeu o bloqueio e fugiu para a América. Nota importante, a família real portuguesa é a única família real que vai realmente fugir para a América. Nenhum outro rei europeu, nenhum outro monarca do antigo regime europeu vai vir governar em terras americanas. Então isso é um ineditismo, né? E isso é um inédito. Há outros casos semelhantes na Itália e na Sicília, mas são casos dentro do próprio continente europeu. Fora do continente, para o mundo americano, isso é uma tremenda novidade, né? Então o que acontece? A família vem e junto com eles vem a corte, né, que são várias pessoas. Logo quando Dom João chega, ele chega no Brasil em 1808, ele vai fazer a chamada abertura dos portos. Quando a gente pensa nessa data de 1808, na abertura dos portos, você vai chegar à conclusão do seguinte: esse é o ponto em que o Brasil rompe o sistema colonial. Por quê? Porque um dos preceitos do sistema colonial é o exclusivismo comercial da colônia com sua metrópole, ou seja, o Brasil só podia fazer comércio com Portugal. Quando Dom João, em 1808, ele abre os portos às nações amigas, então, consequentemente, essas nações amigas a gente vai entender que é a Inglaterra. A Inglaterra vai ser essa nação amiga. Então, realmente, vai haver isso e vai ser o fim do chamado pacto colonial. Mas havia um problema, né? Quando vieram, não veio só a família, como eu havia dito antes, né? Veio aproximadamente 15 mil pessoas vieram junto com a família real, né? Veio os cortesãos, veio toda uma máquina administrativa, né? 15 mil pessoas. Você viu o Rio de Janeiro, que era a capital, né? Eles tinham vindo antes para Salvador, né? Não optaram não ficar em Salvador, desceram para o Rio de Janeiro, para a capital. Chegando no Rio de Janeiro, realmente foi um impacto muito grande, porque a cidade não era uma cidade tão grande, o Rio de Janeiro. E chegar de uma hora para outra mais 15 mil pessoas, isso significaria um acréscimo muito grande de população, né? E a gente pode até pensar aonde esta população ela iria ficar, né? Então foi pensado isso às pressas, né? Porque não houve um planejamento central. Esse pensamento às pressas fez o seguinte: não, nós vamos então tirar as melhores casas e essas melhores casas a gente vai dar justamente para os membros da família real. Nota importante, inclusive o palácio, né, que é a Quinta de São Cristóvão, o palácio onde morava o imperador, ele pertencia a um rico português que era um traficante de escravos. Quem não sabe qual é a Quinta de São Cristóvão é justamente aquele museu, o palácio onde é o museu que pegou fogo, né, recentemente. Aquele palácio, obviamente, teve reformas, mas a casa original daquele palácio ali pertenceu a um traficante de escravos, que foi justamente nesse processo, né, de ser confiscado para o príncipe regente. Outra nota importante: Dom João, quando chega no Brasil, ele não era imperador, ele tinha o título de príncipe regente. Aí você pergunta, ó, Cleitinho, então o que é que quer dizer isso? O que é que quer dizer o fato de ele ser um príncipe regente? Quer dizer que a rainha ainda estava viva, ou seja, a rainha
Maria I, né, ainda estava viva, mas ela não governava. Quem governava era realmente Dom João. Por que ela não governava? Justamente porque ela estava insana, né? Ela realmente sofria de loucura. Tanto é que tinha um termo que ela ficava, falava-se as más línguas, né? Que ela ficava catatônica pelas ruas do Rio de Janeiro, né? E as crianças, né? As pessoas levavam, conduziam ela de um lado para o outro e criou-se o termo Maria vai com as outras, né? Justamente por causa disso. Ou seja, ele é príncipe regente. Obviamente ele vai se tornar imperador no Brasil em 1818 com a morte da rainha, mas ele chega no Brasil como príncipe regente. Tanto que quando carimbam-se nas portas das casas, né, que aquela propriedade seria confiscada, né, tem as letras P e R. Aí era propriedade real, alguns ironicamente diziam que era prédio roubado, ou põe-se na rua, porque a pessoa tinha que deixar a casa e abandonar tudo que tinha dentro, inclusive os móveis, né? Então a presença da família real vai ser realmente uma grande mudança para a cidade, né? O Rio de Janeiro, ele vai se tornar a capital do Império Português, e isso é uma coisa única. O Rio de Janeiro é a única cidade fora da Europa que se torna a capital do Império Europeu, né? Ela se torna a capital do Império Ultramarinho Português, né? E quem ficou em Portugal? A Inglaterra ficou cuidando, né? Nobres ingleses, né, ficaram controlando Portugal a fim de defendê-lo de Napoleão. Obviamente, isso é um ponto importante que você deve ter em mente. Obviamente, a Inglaterra ela não fez isso de graça, né? Ela não fez essa bondade, né? Ela tinha interesse em mente. Tanto é que foi assinado tratados comerciais entre a Inglaterra e Portugal. Quando a gente fala de tratados comerciais, você que está aí estudando, você vai logo dizer, a Inglaterra nunca saía prejudicada num tratado comercial. Muito pelo contrário, a Inglaterra sempre saiu, tinha uma forma de ter vantagem com os tratados comerciais. Um exemplo disso é o Tratado Comercial de 1810, que é o tratado chamado Tratado de Aliança e Amizade. Tinha alguns pontos interessantes. Primeiro era a proibição da Inquisição. Por que proibição da Inquisição? Porque veio muitas companhias de comércio inglesa junto com a família real, haja vista que o monopólio português de comércio tinha sido quebrado. Então veio muitos ingleses, e os ingleses eram praticantes da religião anglicana. Então, para que não houvesse perseguições de cunho religioso com esses ingleses, a Inquisição foi proibida no Brasil. A Inquisição, para quem não sabe, a Inquisição é um tribunal eclesiástico que julga pessoas por crimes religiosos contra a Igreja Católica, tá certo? Outro ponto, o fim gradual do tráfico negreiro. Se você for um aluno percebedor, você vai perceber o seguinte, professor, mas o tráfico de escravos ele só acabou em 1850. Isso é verdade. O tráfico de escravos, como nós conhecemos, ele vai acabar em 1850. O tráfico intercontinental de escravos. Então, como é que se estava falando disso em 1810? Então, você sabe claramente que esse foi um dos termos do tratado que não foram cumpridos prontamente, mas indicam claramente que a Inglaterra já tinha intenção de acabar com a escravidão no Brasil. E esse é um ponto digno de nota também, né? Que a Inglaterra ela já tinha essa intenção de pôr fim à escravidão no Brasil. Professor, por bondade? Professor, por uma questão humanitária? Nem tanto. Era muito mais voltado para uma questão comercial, né? Vou transformar o Brasil em um mercado consumidor. Transformando o Brasil em um mercado consumidor, posso vender mais produtos. Mas o outro ponto que a gente pode trazer como digno de nota, e eu acho que é o ponto principal desse tratado, eram as tarifas alfandegárias. Como assim, professor, tarifas alfandegárias? Para você importar um produto para um país ou para uma região, você tem que pagar uma taxa. Quanto é que se pagava de taxa? Pronto. A Inglaterra, por exemplo, pagava 15% de taxa. Vamos fazer com números de hoje, né? Vamos supor que os ingleses estavam trazendo um produto que valia 100 libras. Se valesse 100 libras, eles tinham que pagar 15 libras esterlinas de imposto, porque era 15%. Então o produto ele acabaria saindo com valor agregado de 115. Pois bem, se fosse um outro país que trouxesse esse mesmo produto, por exemplo, os americanos, né, ou a América, nos Estados Unidos que estavam se industrializando, eles iam pagar 24% de imposto. Ou seja, se o mesmo produto custasse 100 libras para produzir, eles iam pagar 24 de imposto. Ou seja, o valor agregado 124, o que não tornava o produto competitivo com o produto inglês. Até mesmo
os produtos portugueses, eles pagavam uma taxa muito mais alta do que os produtos ingleses, pagavam 16%. Ou seja, os produtos ingleses acabavam saindo mais baratos do que os produtos portugueses. Isso é uma questão importante, uma análise histórica importante, porque criou-se um senso comum de que a Inglaterra impôs um exclusivismo comercial com o Brasil. Isso não é verdade, né? Não houve uma imposição. Inclusive, você vai encontrar em alguns vestibulares, você vai encontrar em alguns concursos, essa afirmação, né, de que houve o quê? A Inglaterra impôs exclusivismo religioso. E não é verdade. O que aconteceu na realidade foi o quê? Foi um tratado comercial que, na prática, inviabilizava esse comércio com outras nações. Acabava o produto inglês sendo mais barato, tá certo? Então esse foi o principal ponto. O outro ponto foi as realizações de Dom João no Brasil. Tenho em mente que quando se muda a capital para o Rio de Janeiro, não se muda somente a família, se muda todas as instituições que existiam em Portugal, elas vão ser replicadas no Brasil. Tribunais, câmaras de comércio, ministérios, ou seja, como se fosse uma cidade administrativa nova que vai ser transladada pelo Atlântico e trazida para o Brasil. Né? Ele, nas realizações dele, a primeira realização, ele vai dar permissão para a manufatura. Lembre-se que a mãe dele já tinha revogado um alvará que permitia essas manufaturas em 1763, no período pombalino. Dona Maria I ela vai proibir manufaturas no Brasil, justamente porque ela queria intensificar a dominação colonial. Ele, como está aqui, não dá essa autorização. Só que como se você é uma pessoa percebedora, você vai perceber assim, não, mas não existia o sentido do Brasil ter permissão para ter manufatura se os produtos ingleses acabavam sendo mais baratos. E isso é uma verdade. Os produtos ingleses, na realidade, eles se tornavam muito mais competitivos e muito mais baratos do que os próprios produtos que eram produzidos aqui no Brasil. Outras realizações, a academia militar. Aí você pode perguntar, professor, o que é uma academia militar, né? Existem dois tipos de militares, né? Existem os praças e existem os oficiais, né? Tem um ditado comum no exército que fala que os praças, né, o pessoal de baixa patente, eles são treinados para obedecer. E geralmente eles são treinados no quartel. E já os comandantes, os oficiais, eles são treinados para comandar. E eles são treinados na academia militar. Então, se é aberto academias militares, como vai ser feita realmente, né, academia militar no Rio de Janeiro e no Maranhão, né, da Marinha, era para treinar oficiais. Quem eram esses oficiais? Os filhos desses militares, os filhos desses nobres que tinham vindo com a família real. Então, criou-se instituições para acomodar essas pessoas. Outra coisa que vai ser criada também vai ser o Banco do Brasil. Aí você pode estar me perguntando, mas para que serve um banco, né? Para que uma pessoa ela vai fundar um banco? Isso é importante. Um banco serve para uma coisa somente, para ganhar dinheiro, né? Não é para poupar o dinheiro do poupador, não. Ele serve para o dono do banco ganhar dinheiro. E foi o que aconteceu. A moeda portuguesa ela era muito escassa no Brasil. Ela era muito escassa em Portugal também, no Brasil principalmente. Ainda era muito comum as pessoas fazerem comércio ou com metais, prata ou ouro que ainda circulava, né? Então era ou algumas moedas espanholas, né, galeões. Então existia uma miscelânea de pesos, medidas e moedas. O que é que o rei vai fazer? O que é que o príncipe regente ele vai fazer? Ele vai confiscar todo esse metal precioso que está circulando na economia, dizendo o seguinte: a partir de hoje só pode circular moeda ou papel moeda feito pelo Banco do Brasil, né? Justamente o banco fundado por ele. Então ele vai justamente pegar todo esse dinheiro, né? Todo esse dinheiro ele vai ser confiscado, todo esse metal, e dinheiro vai começar a entrar em circulação, né? E isso é importante porque o Banco do Brasil ele vai servir como justamente esse aporte financeiro para eles, visto que a fuga fez com que as economias portuguesas fossem à bancarrota. Então, quando o príncipe regente em 1821 ele volta para Portugal, a primeira coisa que ele vai fazer é levar todo o ouro e toda a prata que tinha no Banco do Brasil. Na realidade, o Banco do Brasil ele faliu com a saída de Dom João. Na realidade, ele faliu 3 vezes. Ele faliu com Dom João VI, vai falir mais à frente, né, com Dom Pedro I e vai falir também com Dom Pedro II. O Banco do Brasil já passou por 3 falências.
Vai ser criado novos ministérios, ou seja, reforçando aquilo que eu falei de toda uma máquina administrativa, né? Ministério da Guerra, Ministério do Interior, da Fazenda. Vai ser criado uma junta de comércio, né? Que é justamente um local que incentiva o comércio, que regulamenta as normas comerciais no Brasil. Vai ser criada uma casa de suplicação, que é isso, um tribunal, que é equivalente hoje ao Supremo Tribunal Federal, ou seja, a mais alta corte do Império Português tinha saído de Lisboa e estava no Brasil. Ou seja, era mais elevada a corte diretamente com o rei. Então você vai perceber justamente isso, a criação de toda uma máquina administrativa. Mas não era somente da máquina administrativa que a gente estava tratando, não. Existiam outros pontos também que foram criados. Por exemplo, foi criado a Biblioteca Real. Mas, professor, qual o objetivo do imperador ele criar uma biblioteca, né? Criar a Biblioteca Real? Justamente ter livros, né? Ter o que as pessoas fazerem, cultura. Né? Tem uma coisa interessante que eu sempre costumo falar para os meus alunos. Se atribui sempre muito o caráter e características negativas a Dom João. Né, que ele não tomava banho, se atribui também que ele era medroso, morria de medo da mulher, tinha medo de trovão, entre várias coisas, que era glutão, guloso, comia frangos o dia todo, então, que ele era uma figura muito caricata. E é interessante, principalmente se tratando de Brasil, a gente tem que ter um cuidado muito grande ao tratar de algumas figuras. Por quê? Porque o imaginário popular, às vezes, ganha muita forma e se torna mais do que o que é a realidade. Talvez vocês consigam ver governantes contemporâneos que eles vão ser conhecidos no futuro, não pelo que eles fizeram, mas pelas piadas ou pelo que as pessoas falavam dele. Provavelmente o caso de Dom João tem algumas coisas de verdade realmente nesses arquetipos dele, mas ele também tinha um lado interessante. Eu vou destacar dois. Primeiro, eu não considero uma pessoa que dentro de uma fuga se preocupa em trazer uma biblioteca como uma pessoa tola. Muito pelo contrário, eu considero uma pessoa que incentiva a cultura, uma pessoa de cultura, uma pessoa inteligente. Então esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto que eu destacaria, e aí é importante, ele foi o único rei europeu que conseguiu enganar Napoleão. Na realidade, ele deu uma volta em Napoleão. Napoleão mandou uma carta para ele, né, impondo que ele tomasse posição. Ele demora 6 meses para dar a resposta. E quando Napoleão vai atrás da resposta, cadê o homem? O homem já tinha fugido para o Brasil. Ele, na realidade, é o único, quando termina todo o processo de revolução, Revolução Francesa e período napoleônico, ele vai ser o único rei europeu que vai continuar com uma coroa em cima da cabeça, ou até mesmo a cabeça em cima do pescoço. Né? Então, ele tinha a esperteza dele, né? Os Braganças, né? Eles tinham uma certa esperteza, né? Mas vamos voltar. Houve também as primeiras escolas de medicina, são fundadas na Bahia, no Rio de Janeiro. É fundado um teatro. Pessoal, para que um teatro? Qual era o objetivo de se ter um teatro, né, nessa região? Isso é importante. O teatro ele serve para duas coisas. O teatro ele serve para você ver e você ser visto. Né? Hoje em dia, por exemplo, a gente discute muito isso. Quando uma pessoa rica hoje ela quer mostrar seu status, ela vai para um evento, vai para uma festa, vai para o shopping. Né? Ele vai para locais onde a riqueza dele pode ser ostentada. Hoje em dia isso está até sendo transferido também para as redes sociais. Na internet você mostra que você tem, aonde você chegou. Naquela época, onde é que você demonstrava o status de riqueza? Se você voltasse um pouco antes, o século XVIII, talvez o local onde você demonstraria sua riqueza fosse uma igreja. Tanto é que as igrejas do século XVIII demonstram muito a riqueza das famílias, principalmente em Minas Gerais, na Europa. Já no século XIX, os teatros vão ser o novo palco da riqueza. Tanto é que toda cidade vai ter um teatro e de acordo com a riqueza da cidade, você vai ver o tamanho do teatro. Cidades mais ricas tinham teatros maiores. Então, o Teatro São João, que vai ser fundado, vai ser o pontapé inicial desse processo. E também o Jardim Botânico. O Jardim Botânico vai ser também fundado, né, nesse ponto, né, vai ser justamente trazido para ter o que fazer. As palmeiras imperiais, que são características, né, está na foto inferior, né, abaixo, ela vai mostrar justamente essa foto aqui, ó, justamente esta foto aqui, ó, embaixo, né? Você vai perceber isso, né, que eram realmente para que as famílias nobres tivessem onde passear, tá certo? Mas, professor, qual foram então as consequências, né? Quais foram as consequências sociais que a corte teve para o Brasil? Primeiro, foi a importação dos costumes, né? Realmente agora havia uma cidade portuguesa no Brasil. Porque se você fosse pegar as maiorias das cidades, realmente havia uma mistura racial muito grande.
Obviamente, o Rio de Janeiro continua sendo uma cidade predominantemente de escravos, mas agora vai ter uma cidade com sotaque português, onde se ouviu o português claro. Lembrem-se também que, devido às grandes distâncias e às misturas, era muito comum você ouvir os idiomas indígenas em algumas cidades. Lembrem-se, tem até outro vídeo que eu falo disso, que São Paulo falava-se o idioma geral, que era uma mistura do português com o tupi-guarani, ou seja, era a língua comum que se falava, né? Então você vai perceber que vai ter isso e vai ser muito característico, isso vai ser consequência do sotaque carioca hoje, né? Que é um sotaque muito semelhante ao do português do século XIX. Obviamente não tem só essa importação dos costumes, né? Tem também a alta do custo de vida. Obviamente, se você tem mais pessoas morando numa cidade, o preço, a carestia dessa cidade, ela vai se tornar maior. Vai ter um crescimento econômico, a urbanização. O Rio de Janeiro ele vai se tornar a maior cidade. O Rio de Janeiro vai ser a primeira cidade do Brasil a ultrapassar 1 milhão de habitantes. Ou seja, o Rio de Janeiro ele se consolida como a principal cidade do Brasil. Né? Minas Gerais perde esse posto nas cidades mineiras, por quê? Porque o ciclo do ouro passou e vai ser transferido para o Rio de Janeiro. Né? Salvador nem se fala, Pernambuco também não, né? Estão em decadência econômica e o Rio de Janeiro ele vai se consolidando como a maior cidade. Obviamente, vai ser criada uma casta de nobres, né? A criação de cargos e títulos de nobreza. Por quê? Porque o imperador ele não tinha dinheiro para pagar pelos favores que lhe eram feitos. Então, o que é que acontecia? Para pagar esses favores, ele concedia títulos de nobreza, de barões, de duques, marqueses, né? Então, vai vicejar por todo o Brasil, né? Por todos os estados, né? Onde tinha as elites, vai ter os nobres, né? Os nobres brasileiros. Fala-se, né, alguns autores, alguns historiadores falam que Dom João distribuiu no Brasil mais títulos de nobreza do que todos os outros reis de Portugal juntos. Então, essa distribuição de títulos nobiliárquicos vai nesse sentido. Obviamente, ele vai se achegar às elites brasileiras, vai se formar, vai se consolidar essas elites brasileiras, principalmente quem? Os grandes proprietários de terra. Né? Vai ter esses grandes proprietários de terra, eles vão começar a se destacar, né? E eles vão realmente ter primazia nisso. Só que a gente não fala também só dessas questões. Né? Em 1815, o Brasil é elevado à categoria de Reino Unido, ou seja, oficialmente ele assume a mesma condição de Portugal, né? Ele fica como Reino Unido de Portugal e Algarves, né? Isso é legitimado pelo Congresso de Viena, nós já estudamos nas aulas passadas, né, que o Congresso de Viena foi o período pós-napoleônico, né, onde houve um reordenamento dos países do antigo regime. É característico também desse período a vinda da missão francesa, né, onde Dom João vai acolher no Brasil esses pintores bonapartistas, né, que fogem da França e vêm para o Brasil. Entre eles está o Debré, e isso é importante a gente destacar, por quê? Porque o Debré ele vai ser um dos primeiros, ele e os franceses vão retratar o Brasil cotidiano, né? Ele vai fazer um livro, né, de pinturas, né, que é a Viagem ao Brasil Pitoresco, onde ele vai trazer cenas do cotidiano brasileiro, né? Essas cenas, elas vão estar retratadas, né, elas vão estar vistas, né, de como o Brasil. E é interessante porque a gente percebe o quanto o Brasil era miscigenado, né? Quanto o Brasil era negro, né? Quanto havia escravos no Brasil. E isso era uma coisa que chamava a atenção do Debré, dos outros pintores, né? Não só pela luminosidade da cor natural do Brasil, né? Que isso é um ponto interessante. Tem um livro da Lilia Schwartz que é sobre o sol do Brasil, né? Que fala justamente das desventuras dessa missão francesa. Alguns voltaram com poucas semanas, voltaram embora para a Europa. Mas os que ficaram conseguiram retratar muito bem, apesar que com seus preconceitos, com sua visão eurocêntrica, mas eles conseguiram retratar muito bem isso, que o Brasil tinha coisas que só tinha aqui, escravos andando solto pela rua, né, escravos que moravam separados dos seus senhores, nessa relação falsamente amistosa entre senhores e escravos, que velava essa violência, né, essa violência de dominação das relações de escravidão, tá certo? Dentro da política externa, a gente vai ter o avanço territorial do Brasil em dois sentidos. O primeiro, o Brasil vai conquistar, o Brasil não, o Império Português vai se estender e conquistar a Guiana Francesa, isso em 1817. Professor, na realidade, em 1807. Isso, na realidade, era um troco à invasão da França a Portugal. Se tratava de um troco, né, de uma retaliação. Tanto que, quando houve o Congresso de Viena, em 1817, vai haver a devolução, tá certo? Mas vai ter também a anexação da Cisplatina, que é o Uruguai. Né? O Uruguai vai pertencer durante um tempo ao Brasil, e em 1828 vai conseguir sua independência. Né? O Uruguai ele vai se tornar
independente do Brasil, tá certo? Pessoal, a gente está chegando ao fim dessa primeira parte. Na segunda parte, a gente vai ver justamente o final do período joanino, né? As revoluções, a insurreição pernambucana, a volta de Dom João, né? Realmente a Revolução Liberal do Porto e as consequências disso, tá certo? Espero que vocês tenham gostado da aula, né? Espero que vocês tenham realmente entendido. Qualquer coisa, comenta aí, qualquer coisa, manda mensagem que nós estamos aqui para atendê-los. Muito obrigado, beijo grande para todos e até a próxima.